Olá, meu amado, minha amada. Que Deus seja contigo, viu? Que Deus abençoe tua vida, que Deus ilumine os teus caminhos, que a bondade, que a graça, que a misericórdia, que a unção de Deus seja sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua família. Que bom que você está aqui, que bom que você chegou. Se inscreve, tá bom, no canal, se você ainda não se inscreveu, tá certo? Este canal existe para ser canal de bênçãos, viu? Este canal foi preparado, este canal foi feito para abençoar a tua vida. Este é o propósito, esta é a missão. Este é o objetivo deste canal: abençoar a tua vida, a tua casa e também a tua família. Se inscreva, tá bom? E compartilha. Manda esta mensagem, manda esta palavra para quem você ama, para quem é importante para você. Deus vai te recompensar. E não esqueça da curtida, viu? A curtida é simples, é aparentemente, é aparentemente sem, sem nenhuma importância, mas acredite, algumas pessoas são alcançadas por causa da sua curtida, tá bom? Faz a tua parte daí, eu faço a minha parte daqui, e o Espírito Santo vai fazer a parte dele, tá bom? Convertendo, transformando e ungindo os corações. Olha, Deus tem uma palavra para você agora. Eu já falei para você uma vez, já? Ou algumas vezes, que todos os dias Deus quer falar com você. Pastor, todo dia, todo dia. Não existe um dia sequer que Deus não tenha algo, o que Deus não queira falar para você. E uma das formas principais, existem outras formas. Deus tem várias formas de se comunicar, de falar conosco, contudo, a principal, a oficial, é a sua palavra. É na palavra de Deus, é através da Bíblia que Deus fala conosco. E nós estamos vivendo, eu e você, nós dois, nós estamos vivendo em uma geração que não lê a Bíblia. Nós estamos vivendo em uma geração de pessoas que não têm tempo para ler a Bíblia, não querem ler a Bíblia, dizem que não entendem a Bíblia, dizem que não compreendem o que lê, e porque não compreendem, acabam não lendo, acabam não lendo. Mas algumas pessoas não se atentam para o fato de que quando nós abrimos a Bíblia, escute o que eu vou dizer para você, viu? Escute o que eu vou dizer para você. Quando nós abrimos a Bíblia em oração para ler, quando nós pedimos a orientação, a iluminação do Espírito Santo, quando nós lemos a Bíblia, o Espírito Santo está do nosso lado, nos dando entendimento, abrindo a nossa mente, dilatando o nosso conhecimento para nós compreendermos o que ele quer dizer para nós através da sua santa palavra. É bem verdade, eu concordo, que existem algumas partes da Bíblia que, de fato, é necessário um acompanhamento, é necessário uma mentoria, um ensino, um estudo, né? Uma instrução, concordo. Parte de profecias, parte histórica, enfim. Realmente, algumas coisas da Bíblia nós precisamos de um auxílio para entendermos. Mas a maioria da Bíblia nós entendemos. Quando abrimos Provérbios, quando abrimos o livro de Salmos, quando lemos os Evangelhos, né? O livro de Atos, as cartas paulinas, nós entendemos, nós compreendemos, e Deus fala conosco através da sua palavra. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Homens escreveram, homens tiveram as suas mãos usadas por Deus para escrever. Quem escreveu foram homens. Mas quem inspirou a Bíblia foi Deus. Porque a Bíblia é o meio que Deus tem para falar conosco, para mostrar para nós a sua vontade. E eu vou dizer mais para você. É através da Bíblia, é no conhecimento bíblico, é no estudo, na meditação bíblica que nós conhecemos a Deus. Ô meu amado, minha amada, é muito difícil, não que seja impossível, né? Para Deus nada é impossível, mas é muito difícil nós conhecermos a Deus verdadeiramente, se não for pela sua palavra. Aqui nós descobrimos, nós conhecemos o caráter de Deus, nós conhecemos os planos de Deus para a nossa vida. Repito, mas o estudo, a leitura, a meditação precisa ser feita acompanhada de oração, clamando pela iluminação, clamando pela instrução do Espírito Santo.
E falando com você aqui agora, me veio à mente a história, a passagem do eunuco, do etíope. O etíope eunuco, já explico para você esses dois nomes que algumas pessoas não entendem. Pastor, o que é etíope e o que é eunuco? Essa história deste etíope, deste homem, que era, a Bíblia diz que era uma espécie de ministro da fazenda. Desculpe, uma espécie de uma pessoa grande num governo de Candace. Etíope é porque era da Etiópia, é porque era um africano. E eunuco é porque ele foi separado, preparado para atender o rei, para se achegar na presença do rei, para fazer parte ali do métier do rei. Acontece que a Bíblia diz que este eunuco, ele foi em Jerusalém para adorar a Deus, ou seja, ele já acreditava em Deus. Ele conhecia Deus. Ele conhecia a palavra. Voltando de Jerusalém, ele estava numa carruagem, uma espécie de charrete, né? De luxo, eu imagino. E ele estava ali lendo a Bíblia. Ele estava lendo exatamente Isaías 53, quando Deus fala através de Isaías que Jesus Cristo viria, que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, o eunuco começou a ler Isaías 53, não estava entendendo. Meu Deus, o que é isso? O eunuco humildemente pediu a orientação, a instrução de Deus. Me diga, Senhor, de que o Senhor está falando? Em outras palavras, para você que não lembra de Isaías 53, Isaías descreve o ministério, a missão de Cristo, o sacrifício de Cristo e também até a aparência. Porque Isaías diz assim, olha, nele, em Cristo, não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era homem de dores, que sabe o que é padecer, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele foi levado para o matadouro, contudo, não abriu a sua boca. E outras palavras mais. O eunuco lia Isaías 53, meu Deus, o que é isso? De quem o Senhor está falando? Quem é essa pessoa? Quando isso vai acontecer? Já tinha acontecido, né? Quando o eunuco pediu a instrução do Espírito Santo, este mesmo Espírito Santo acionou Filipe, um dos discípulos de Cristo. Filipe, acompanha aquela carroça ali, aquela charrete. Carroça não, charrete. Aquela carruagem ali, porque tem um servo meu que precisa de uma resposta. Filipe então correu, acompanhou a carruagem e Filipe fez uma pergunta para o homem. Está fazendo o que aí? Ele disse, estou lendo a Bíblia, Isaías 53. E Filipe perguntou, você está entendendo o que está escrito aí? E o homem respondeu, como é que eu vou entender? Como é que eu vou entender se não tiver alguém que me explique? Então Filipe disse, pois é, eu estou aqui para te explicar. Parou a carruagem, Filipe entrou, e Filipe deu um estudo bíblico, né, para o homem, e disse para ele que Isaías estava falando de Jesus, que Jesus já tinha vindo, já tinha morrido, e que agora aqueles que aceitassem a Cristo seriam salvos. O eunuco então disse, opa, peraí, o que eu preciso fazer? Filipe disse, tem que ser batizado, né, para você ser salvo. Então o eunuco disse, tem um rio ali, me batiza ali então, Filipe. Eu posso ser batizado ali? Então Filipe perguntou, pode, você crê? E o homem disse, eu creio. Eu creio que Jesus é o meu Salvador. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu creio que Jesus é o Cordeiro de Deus. Eu creio que Jesus é o maravilhoso, é o conselheiro, é o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Eu creio que Jesus é o desejado de todas as nações. Filipe disse, então se você crê, chegou a hora. E o eunuco foi batizado. Alguns historiadores bíblicos dizem que foi este homem, que foi através dele, que o Espírito Santo levou a mensagem cristã de Cristo, o Evangelho, para o território africano. Louvado seja Deus. Olha a beleza da ação, da unção, do poder, da instrução,
do Espírito Santo. Precisamos da palavra, pois nela nós somos instruídos, somos iluminados e somos abençoados por Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque nós temos a Tua palavra, e não só a Tua palavra. Nós temos a instrução, nós temos a unção, nós temos o poder do Espírito Santo para nos dar entendimento, meu Deus, para nos dar discernimento, para entendermos a Tua palavra, os Teus planos para nós. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a meditarmos mais, a conhecermos mais, a estudarmos mais a Tua palavra. Porque desta forma, meu Deus, nós nos aproximamos ainda mais do Senhor. Abençoa este filho Teu e esta filha Tua. Unja-nos com Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu santo rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre você. O Senhor dos Exércitos levante a sua santa face e te dê a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém. Creia, mas creia com todo o teu coração, porque se você crer, você vai ver a glória de Deus.